povo, abençoados, agraciados por Deus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando mais um The Revolution Podcasts. E antes de falarmos do nosso tema, está conosco aqui o Luiz. O Luiz, ele mesmo. Ah, desculpa. O Juquinha Faraó. Tem Juquinha Faraó nenhum aqui. Juquinha Faraó. Boa noite, Juquinha Faraó. Boa noite, você tá bem, meu querido? Eu tô ótimo. Aqui, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque eu falo tudo o contrário. Um dia eu falo bom dia, boa noite, boa tarde. Um outro dia eu falo boa tarde, bom dia, boa noite. Todo errado. Todo errado. Mas antes de começar, vai lá, já se inscreva aí no nosso canal. Porque a gente tá vendo que nós estamos tendo visualizações, mas ninguém tá se inscrevendo no nosso canal. Gente, por favor, se inscreva no nosso canal, curta aí e compartilha. Vai lá naquela setinha lá, compartilha nos grupos aí que você tenha no seu celular aí, o grupo da família, né? Que o pessoal tem muito grupo da família, nos grupos que dá os BO. Isso. No grupo do trabalho. Entendeu? No grupo da escola, pra ajudar a gente a engajar e crescer o nosso canal, né, meu querido? É isso aí. Aproveita isso aí e une a família toda. Começou o ano, vocês já brigaram por causa de política ano passado. Faz as pazes agora, entendeu? Ou cria outra discórdia, dependendo do assunto. Que teve episódio aqui, deu discórdia, hein? Não só um, acho que uns dois, né? Uns dois. Falando sobre o carnaval aqui, misericórdia. Foi polêmico. Foi polêmico. Foi polêmico. Não, pelo menos não acabamos a amizade, né? O quê? Não, pelo menos não acabamos a amizade. Não acabamos não, você só não passa perto de mim, beleza? Não, falando sério, irmão. Por quê? Você tá achando com medo de você, irmão? Hã? Você tá achando que eu tenho medo de você? Você é grande, mas não é dois não, sou. Cai pra dentro. O episódio vai cair, quando voltar ele vai estar de olho roxo, foi mal, viu? Finge que eu sou piscina e cai pra dentro. Não, essa piscina tá muito suja, tá ruim. Tadinho do Não toma banho. Tadinho do você, cheira aqui, ó, filho. Cheira aqui. Se soubesse o tamanho da marola que tá aqui dentro. Ô, mentiroso. O pessoal tá achando que eu não tomo banho. Não tá achando não, a gente tem certeza. Não. Aqui, nós pedimos desculpa pra vocês. Não vai ouvir mais esse papo aqui, não. Não vai acreditar nesse aqui. Misericórdia, viu, irmão? Tá Faz oração pela vida dele, ele tá precisando, viu, gente? Em nome de Jesus, tô mesmo. Ora peça a Deus dinheiro pra me dar mais dinheiro. Orar, viu, gente? Pra me dar saúde, entendeu? Paz, prosperidade. Fazer um servo melhor, um esposo melhor, um homem melhor, um filho melhor, viu? Ora por causa disso. O resto ele conquista com a mão dele. Com certeza. Deus não precisa dar dinheiro, não. Deus precisa dar pra ele sabedoria pra ele conquistar o dinheiro. Aprendeu aí? Legal? Então deixa seu joinha aí. Sabedoria ele tem me dado. Como é que é? Sabedoria ele tem me dado. Desculpa, Deus mandou pro endereço errado. Eu vou pedir pra acertar o endereço lá e chegar em você. Não tem graça nenhuma. Bom, para dar inícios aos trabalhos, fala comigo. Antes que eu fale do tema aqui. Tchananã. Põe a musiquinha aí, produtor. Tchananã. O que você acha, por exemplo, se um casal, um homem ir para a igreja evangélica e a mulher para o terreiro de Umbanda? O que você acha? Totalmente errado, né? Mas quem tem que acompanhar quem? Quem que tem que acompanhar quem? A mulher, se o homem a mulher que tem que acompanhar o homem. A Bíblia fala que o homem é a cabeça da casa, não é? Ele fala isso. A Bíblia fala, não fala? Sim. Então, quem tem que acompanhar o homem é a mulher. Certo. Então, o homem tá na igreja evangélica, ela tá num terreiro. Ela tem já tá errado desde o início, pra ser muito sincero com você. Tá. Porque a Bíblia também fala que a gente tem que procurar alguém que professa a mesma fé nossa. Se você tá casando com uma pessoa que não professa a sua fé, você já tá começando errado. Sim. Entendeu? Então... Sim. E o que você acha, por exemplo, na igreja evangélica... principalmente na igreja evangélica, quando acontece muito de chamarem coaches, como muitas igrejas fazem, e o coach chega lá e começa a fazer o seguinte, dá uma palestra que envolve tudo, mas não usa o local que é para pregar o evangelho, um local de formação de homens e mulheres para sair no campo de evangelização, ele usa aquilo ali para autoajuda. Você acha isso certo? Também não. No local de trabalho, por exemplo,
Se um homem ou uma mulher estiver trabalhando numa empresa Sim. e chega lá, ele descobre algumas falcatruas, descobre alguns atos ilícitos, seja do dono, seja do chefe, mas aquilo ali é quase impregnado dentro da empresa. Você acha que ele está correto em permanecer na empresa sem denunciar, sabendo que aquelas ações são erradas e causará danos a ele ou a outrem? Não. Tá. Então vamos ao tema de hoje. Vamos lá. Julgo desigual. E todos esses tópicos fazem parte do julgo desigual. Então vamos ao assunto. Antes de a gente entrar, só lembrando que esse episódio foi um pedido de uma seguidora nossa, né? Sim. E aí eu já vou pedindo pra vocês aí, deixando aí nos comentários algum tema específico que vocês querem que a gente comente. Tem pessoas aí vindo aí pra gente fazer também podcast com outras pessoas, né? Hoje era pra ter vindo uma pessoa, não deu por problemas pessoais, né? Força maior. Mas vamos ter mais gente aí gravando com a gente em breve. Mas voltando ao assunto, o que você falou? O que você perguntou? Eu te fiz um monte de perguntas. Você não, agora, a última. A última pergunta? É. Então vamos ao assunto. Vamos ao assunto. Então vamos começar agora a falar sobre o julgo desigual. O que é julgo desigual? Você sabe me falar? Tem várias definições para julgo desiguais. Acho uma universal. Ou julgo desigual. Acho uma universal aí pra nós. Julgo desigual você pode usar. Eu até escrevi aqui, ó. E vou deixar bem claro aqui. Ó. Do grego é a sugi. Catatese significa aprovação assemelhante acordo. Ou seja, essa palavra ela tem a sua origem, o seu apanhado no grego, certo? Sim. E significa um assentimento e um acordo. Uma aprovação, um assentimento e acordo. Ou seja, quando nós falamos disso, nós estamos traduzindo e não transliterando Sim. de uma língua para outra, mas traduzindo para esse sentido. Sim. Olha que legal. Eu separei um significado, mas assim, quando você pega a historinha e faz uma... Como é que fala a palavra, gente? Que você desenha, faz a história pra você desenhar o que você quer dizer. Que eu esqueci o nome da palavra agora. Mas vocês vão entender. Olha aqui, ó. O jugo é uma peça de madeira que une os dois bois, correto? Para trabalharem juntos, arando a terra ou puxando uma carroça. Sim. Assim os dois trabalham em sintonia, partilhando o peso. Um jugo desigual distribui o peso de madeira errado e acontece quando os dois bois são muito diferentes em um tamanho ou em uma das suas capacidades. O que isso quer dizer? Que dentro disso que eu te perguntei, né, num modo universal, é bem isso, é esse desenho que eu fiz. É quando você tem o seu parceiro ou sua parceira, que você deveria estar lado a lado com ela, ou ela também está lado a lado com você, mas um trabalha mais do que o outro, ou um se doa mais do que o outro. Isso eu estou falando dentro de uma relação. Sim. Ou um trabalha mais do que o outro, ou um se doa mais do que o outro, e aí acaba sobrecarregando aquele outro. Sim. Que talvez seja menor, ou seja mais frágil, ou tem vários adjetivos para isso. Mas ele tá bem desenhado dentro disso. Deu para você fazer esse desenho bem na cabeça? Sim. Eu acho que para todo mundo entender foi bem assim. Eu acho que ficou bem legal esse desenho. Mas hoje, na sua visão, Elias, o que tem acontecido? Vamos colocar primeiro ponto. Dentro dos casamentos hoje, dentro dos relacionamentos, para ter um julgo tão desigual entre as pessoas que se relacionam. Isso Sim. Dentro de um casamento, dentro de
dentro de um namoro, ou também dentro de uma família, Certo. também, ou dentro de uma amizade. Certo. Vamos Ver sua visão, vamos lá. Vamos lá, vamos colocar isso em pauta bem direitinho. Quando nós falamos de julgo desigual, Sim. há vários entendimentos, como eu propus no início. Por exemplo, você pode ver que um julgo desigual que mais citamos hoje é dentro do casamento. Correto. Mas esse julgo desigual, ele começa no entendimento das coisas. Existe um padrão para chegarmos a esse local. Esse local chamado casamento é a última coisa. O casamento é resultado de todas as suas escolhas anteriores. Sim. Agora veja bem. Por que eu falei do emprego, no caso, no trabalho? Por que eu falei do religioso, certo? Correto. E agora também, eu deveria ter falado no início, mas eu falo agora do social. Por que no social? Porque o julgo desigual no social mostra muito como está equilibrado as emoções, o espírito, a alma, a mente e a crença da pessoa. Correto. E vendo sobre isso, as escolhas que as pessoas fazem, por exemplo, das amigas para as mulheres e dos amigos para os homens. Aí você fala assim, Elias, mas o homem também escolhe uma amiga. Mas antes de entrarmos nesse inteirinho, vamos entender. Com quem você anda define quem você está sendo. Quem você é pode estar numa interrogação por causa de quem você está andando. Deu para você compreender? Correto. Agora, veja bem, quando você tem um grupo de amigos que estão alinhados com o seu propósito, fica fácil de você começar a definir o seu futuro e com quem você vai andar, quem vai ser o seu aliado, quem vai estar ao seu lado, quem vai estar lado a lado para chegar onde tem que chegar. Correto. O problema disto é o quê? Que passa o tempo, a gente começa a encontrar pessoas pelo caminho e as ideias de cada um vai sendo reformuladas. Quem tiver uma persuasão melhor vai convencendo ao outro a entrar num ritmo diferente. Sim. Então, por exemplo, a pessoa está ao mundo afora, aprontando, só que ela é uma pessoa super correta e começa a ter um amigo que tem a cabeça toda virada. É uma pessoa, vamos lá, a pessoa correta que não gosta de beber, uma pessoa que não gosta de aprontar, uma pessoa que não gosta da noitada, ele é muito família, é mais recatado, gosta de estudar, preza o investimento em estar em boas companhias, entendeu? Tem um paladar aguçado, consegue enxergar o mundo de um prisma melhor. Aí ele junta com vida louca, que gosta... O cara que gosta de... doido. Isso. O cara gosta de ouvir um reggae, puxar um bagulho, andar de patins e skate igual louco o dia inteiro e não faz mais nada da vida e não tem compromisso com nada. Aí você pega essas duas pessoas, isso é julgo igual ou desigual? Desigual. Beleza. Só que aí, entre eles encontram uma pessoa. Esse rapaz recatado e tudo mais é da igreja. Sim. Talvez esteja meio fraco na fé, só que o outro não gosta de igreja. Mas por amizade vão os dois para a igreja, estão caminhando, encontram uma pessoa, ele vai lá e começa a namorar com essa menina. Correto. Essa menina visita a igreja, mas não é cristã. Sim. Casam. Chega dentro do casamento, decidem. Vamos morar numa casa. Ela vira e fala assim, não, vamos morar no apartamento. Lá atrás não decidiram. O rapaz, ele é todo certinho, mas pela má companhia, ele começa a ser indeciso. Não tem proposta, ele não tem atitude. O que acontece? Quando casa, ele fala, nós vamos para casa. Ela, nós vamos para o apartamento. Aí ele fala assim, ó, nós vamos para a igreja. Ela fala, nós não vamos para a igreja. Ele fala, eu vou dar o dízimo. Ela fala, nós não vamos dar o dízimo. E aí? Aí entra essa questão do julgo desigual. Porque nós trabalhamos julgo desigual achando que é só uma questão de ser ou não ser cristão, mas dentro da igreja também é um julgo desigual. Há uma crença diferenciada que pode levar ao julgo desigual. Mas por isso que eu te perguntei. Você lembra quando na minha pergunta que eu perguntei pra você assim, pra você, qual que é o problema do julgo desigual? Porque hoje a gente tem julgo desigual, não é só em relacionamento entre marido e mulher, mas também entre amigo, família, Sim. entre a sociedade. Sim. Porque se a gente for entrar e parar pra pensar em todas as áreas, hoje a gente tem esse julgo desigual. Sim.
E aí, quando você fala entre marido e mulher, é muito claro isso, porque Sim. eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela gosta de sair. Correto. Ela não é de bagunça, mas ela gosta de divertir, ela gosta de sair com os amigos. E o marido não. O marido é aquele que fica em casa, que gosta de dar a vida mais pacata, entende? E aí acaba que os dois sofrem dentro da situação, porque um quer sair, quer fazer as coisas, e o outro quer ficar dentro de casa sem fazer nada. Certo. E aí, pra você, olhando dessa visão de fora, Sim. com essa desigualdade entre os dois, como que eu vou formular essa pergunta? Qual seria o ponto central desse erro dos dois? E qual seria para você também a solução para resolver esse conflito entre os dois? E aí eu tô dando um exemplo aqui que é raro não, que é comum entre nós, de a gente ver isso acontecendo na nossa vida cotidiana. Isso a gente vê todos os dias praticamente. Vamos lá, vamos ver qual que é a sua visão sobre isso. Vamos ver se você vai tendo mesma percepção que a minha. Vamos lá. Então você disse que essa amiga sua gosta muito de sair. Tem religião? Tem. Beleza. E o marido gosta de ficar em casa? Sim. Aí entra uma questão até mais pro lado da ciência, do lado da psicologia. Talvez ela seja um pouco mais sanguínea e ele um pouco mais fleumático. Ou vice-versa, independente. Mas aí entra uma questão que eu falei lá atrás, da escolha. Os opostos se atraem? Demais. Não. Atrai. Não se atraem. Atrai. Eu falo por experiência própria. Não atrai. Por Os que opostos não? não se atraem. Por que não? Sabe por que não se atrai? Porque é o seguinte, você está formatando na sua cabeça que a mulher que é quietinha, por exemplo, você é um cara baladeiro, a mulher que é quietinha tá te atraindo por ser quietinha. É isso que você tá falando? Não. E por que você atrai então? O jeito que ela é, a forma que ela é, que me atrai. Então, por exemplo, a forma dela ser, que é a forma, vamos supor, dela ser quieta, dela ser mais pacífica, mais tranquila, isso me atrai. É diferente, eu posso falar do meu casamento, por exemplo. A minha esposa, por exemplo, é desse jeito. Ela é dessa forma que quer ficar em casa tranquila, se deixar ela fica em casa um ano inteiro. Sim. Eu sou o outro. Eu sou aquela pessoa que gosta de sair, que gosta de estar com os amigos, gosta de estar na roda de amigos e tudo mais. Não sou desse negócio de bar porque eu sou cristão, eu não vou em bar, essas coisas. Mas se tiver um churrasco, entendeu? Se tiver que jogar bola, eu sou dessa forma. É o meu jeito de ser. Sim. Isso, e fui atraído por ela, que é totalmente diferente de mim. Sim. Entende? E o que me atraiu nela não foi só a beleza dela, mas foi a forma dela ser. Por isso eu falo, os diferentes se atraem. Não se atrai. Por que não? Não se atrai. Então você quer falar que eu criei isso na mente? Você e alguns milhões ou bilhões de pessoas criaram isso na cabeça. Que os opostos se atraem. E não é. Pela psicologia, não se atraem. A diferença é muito estranho aquilo pra você, mas é muito reconfortante que o seu jeito seja aquele, e da pessoa ser o outro jeito, e vocês estarem no mesmo ambiente. Você quer testar. A vida inteira é assim. É um grande teste que você faz. Olha só pra você ver. Não estou falando que vai dar errado ou que vai dar certo. Eu estou falando que não se atraem. A diferença é que você só vai conhecer uma pessoa depois de muitos anos vivendo com ela. Como é que você pode dizer que se atraíram de primeira? Se você não conhecia? Mas aí eu discordo de você, porque não tem como eu não ser atraído por não conhecer a pessoa, porque eu tenho que conhecer ela. Da mesma forma que eu conheci minha esposa, nós namoramos até casar. Certo. E é aquilo que você falou, é uma escolha. Talvez eu tenha que ter abrido mão de muitas coisas da minha vida pra estar junto com ela. E como eu abri mão de muitas coisas pra estar com ela. Da mesma forma, ela mas também deixou de ser quem abriu. você é? Em qual sentido?
Você falou que gosta de sair, ela gosta de ficar em casa. Sim. E aí, você abre mão? Abrir mão. Você abre mão geral. De muita coisa, não geral. De muita Então. coisa. Então não se atraem. Os opostos não se atraem. Não concordo, mas beleza, vai lá. Termina de completar o seu deveria pensamento. concordar, mas você está discordando. Mas vamos lá. Dentro dessa visão que eu te apresentei, a sua amiga, igual você falou, a sua amiga gosta de balada e que Não, ela não gosta de balada, ela gosta de sair. de sair. É. Balada é uma simbologia do termo sair de casa. Pronto. Não, mas efetivei. sair, se divertir é uma coisa diferente de balada, mas ok, vai lá. Beleza. Qualquer coisa se torna balada. Não, não é balada não. Hoje é. Passou. Você vai chegar na cidade. Pra quem tem quase 40 e sabe, passou das 9 da noite, já é balada, irmão. Ah, porque você passou dos 40, né? Pois aí é, quando a a gente pessoa vai passa dos chegando. 40, já A gente pensa vai assim, chegando nesse ponto aí. O que a gente quer? ah, Deitar 8 horas da noite na cama, descansar pro outro dia trabalhar de novo. Quando for sair, gosta de sair pro me lugar tornei o que eu temia. Quem, eu? Eu. Ah, bom. Por quê? Uai, porque eu gostaria de sair mais, gostaria de me divertir mais. E nem tempo nem dinheiro eu tô tendo pra isso. É só trabalho, pagar conta, trabalho. Igreja Isso. e podcast. Isso é ótimo, cara. Isso mostra o quanto você pode ser o produtivo, certo? E o Certo. quanto você, na sua masculinidade, na sua energia masculina, você tá bem. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu encontrar com o Luiz 10 horas da noite, falando que tá indo pra uma festa numa quarta-feira, eu vou falar assim, irresponsável. Não é um homem. Irresponsável. 10 horas da noite indo pra uma festa quarta-feira, Uai, depende da festa. Se for uma festa de família, eu já fui. independente se for festa de família, A se não festa for. de amigos, eu já fui em festa de amigos, aniversário. Aí já chega fui. na sexta-feira, encontra o Luiz falando assim, tô indo jogar a bola, que horas? 8 horas da noite, vamos reunir a galera, vamos ficar até umas 11, depois vou pra Ih, casa. fiz demais isso na minha vida. Pois é. Os opostos se atraem? Sim. Não se atraem. Por que não? Chama sua esposa e fala com ela, todo dia à noite agora nós vamos sair, nós vamos pra um lugar diferente. Sabe o que ela vai falar com você? Não. Mas é por causa do jeito dela. Porque se eu Beleza. encontro uma esposa... Esposa não, né? Porque agora eu já tô casado. Tô falando, se fosse eu, antes, estivesse solteiro, encontrasse uma pessoa que fosse da mesma forma que eu falo assim, incompatível, eu tenho certeza que ela sairia. Sim, Como eu conheço várias pessoas que fazem isso. sim. Mas aí você me perguntou se a sua amiga tá num jugo desigual. Não. Ela não tá num jugo desigual. Por que não? Porque o jugo desigual não se trata sobre isso. Ela gosta muito de sair. O jugo desigual é quando não há um entendimento. Você lembra quando nós Mas é falamos? isso que eu falei. Dentro disso, não tá tendo entendimento. Por causa desse tipo, por causa do jeito dela e por causa do jeito dele, eles não estão conseguindo achar um consenso. Sim. Então, quando. É isso que eu te falei. Quando há falta de consenso dentro disso, então tá vindo um jogo desigual. Porque os dois estão sofrendo pela mesma coisa. Estão sofrendo pelas mesmas coisas. Tá pelas mesmas Só coisas isso aí que eu tá falo afetando o assim. casamento inteiro. Tá afetando o casamento inteiro. Só isso. Só isso. Então eles têm que entrar no consenso. Por isso que é um jogo desigual. Não. Por que Lógico não? que não. Porque se fosse um jogo desigual, eu teria que falar com você. Olha, ela gosta muito de sair. Ele gosta muito de ficar em casa. Ela não gosta de igreja, ele não gosta de... Ele gosta de igreja. A série de fatores vai fazer um jogo desigual. Então, mas Jugo não é- desigual não é só uma coisa. Você Mas falou não- comigo que ela gosta de sair, ele gosta de ficar em casa. Não, mas isso aí vai acarretando várias coisas. Vamos Tá, lá. É mas porque eu você não expor explicou. Eu não queria expor a pessoa. Então não expõe as pessoas. Vamos deixar assim. Expor a situação, né? E se eu Sim. for expor a situação, aí vai Sim, ficar chato. eu compreendo. Entende? Mas Mas é é igual eu porque tô você falando. vai juntando as coisas. Então Sim. não é só uma coisinha. São várias coisas dentro que vai acarretar Sim. lá na frente, entende? Talvez E foi a priori- numa conversa, eu falei justamente isso com ela. Eu falei assim, olha, a gente tem a escolha. Você escolheu. Sim, Então, assim, a gente também arca com as consequências da nossa escolha. sim. Então, assim, aí eu falei com ela, você tá colhendo o resultado da sua escolha. Sim. Entende? Porque no namoro a gente já vê isso. A gente vê Com essas certeza. diferenças. E se você ainda tema por causa do sentimento que você tem e você escolhe estar com a pessoa, então você tem que escolher também passar em cima dessas dificuldades, né? Sim. E aí que entra que eu falei com você. Os opostos não se atraem.
Aí você fica, não, Elias, não. Mas ainda não concordo, mas vai lá. Beleza, mas vamos vai lá. Por que não é julgo desigual? Tudo bem que é a série de fatores, então eu não sei, eu tô opinando em cima daquilo que você me trouxe. A informação que você me trouxe, ela me deu ali um subsídio para poder trabalhar em cima disso. Ou seja, trabalhando em cima disso, eu não posso falar que é um julgo desigual. Você falou, eu gosto de sair, a minha esposa gosta de ficar em casa. E se um dia isso virar uma pequena discussão, um entrevo entre vocês dois, com toda certeza, você como homem tem que ser o quê? Um homem maduro para decisões. E ela, como uma mulher sábia, para ter como sabedoria a regência da casa, a regência do ambiente que ela está. Você, a regência sobre tudo. Ou seja, a coordenação sobre tudo. O homem, um cabeça. A cabeça faz o quê? O cérebro que está dentro da cabeça faz o quê? Raciocínio. Pensa. Penso. Certo? Correto. Agora, quando você diz pra mim, isso é um julgo desigual, não por esse fator. Pode ter muitas coisas acarretadas e ali vai sim se tornando um julgo desigual. Mas, por exemplo, quando eu falei que os opostos não se atraem, é pra dentro disso. Porque uma pessoa que gosta muito de igreja, ele tem automaticamente, na sua visão, a prioridade de achar uma mulher ou a mulher achar um homem que gosta muito da igreja, de orar, de fazer. Mas eu quero um homem diferente na minha vida. Ou seja, ela está tentando se arriscar de outra forma. Ela está tentando ter aquilo que ela não é para tentar mudar a imagem que ela criou sobre ela mesma. Sim. E isso é ruim. É tentar se mudar através de outrem. Então criaram-se essa teoria. Os opostos se atraem. Então, uma questão que é muito tratada na nossa sociedade se tornou um julgo desigual. Por quê? Porque o homem ou a mulher faz isso ou aquilo e é diferente um do outro. Beleza. A sociedade compreende isso como julgo desigual, mas não é julgo desigual. Entendeu? Entendi. Mas aí vamos entramos dentro de relacionamento de homem e mulher. Certo. Agora vamos pro julgo então desigual entre amigos. Entre amigos? O que seria um julgo desigual entre amigos? Bom, boa pergunta. E dentro dessa pergunta, eu já jogo uma resposta à base de pergunta. Você tem amigos que não é cristão? Tenho. Ok. Agora, Amigos. Amigo. Não. Amigo, então você não tem. Não. Então tem não colegas. Tem. Colegas não contam. Sim. Amigo. Eu tô falando aquele não, amigo. amigo não. Por que eu falo de julgo desigual entre amigos? É aquela questão bem profunda. Por que bem profunda? Porque todas as vezes que você pegar a palavra de Deus, que é a regente da humanidade, mesmo as pessoas não aceitando, você vai ver situações onde você encontra o amigo verdadeiro e o amigo mentiroso. Correto. O julgo desigual entre amigos acontece quando uma pessoa, começa assim, quando a pessoa não tem o mesmo, vamos dizer, não uma questão de ponto de vista, mas não tem a mesma visão, uma cosmovisão que você tem. Falando de cosmovisão, qual que é a sua cosmovisão? De onde parte a sua cosmovisão? É uma pergunta retórica, mas vamos trazer uma resposta para essa pergunta retórica. A minha cosmovisão me parte mediante a isso. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que está visitando a igreja, mas não é cristão, e eu falo com ele assim, olha, filho, o crente, ele não deve se embriagar. O que ele fala? Velho, não tem jeito não. Eu tomo um copo, daí a pouco eu já virei a garrafa toda. Eu viro para ele e falo assim, meu amigo, eu creio na palavra de Deus como uma salvação, e ele crê que todos os caminhos levam para o céu. Eu falo com ele assim, meu amigo, é o seguinte, casamento é uma união monogâmica. Ele fala, não, casamento para mim é poligâmico, eu fico com quem ela quiser, é um casamento aberto. E isso vai ser um julgo desigual, nós não estamos caminhando da mesma forma. A representação que você trouxe aí é ótima, é excelente, que fala de dois bois e um jugo, que era uma parte de madeira que caía em cima dos dois e puxava uma carroça. Agora, se um está indo para um caminho e o outro está indo para outro caminho com a diferenciação, alguma coisa está errada, sim ou não? Correto. Por isso que eu falo com você, a diferença é cosmovisão. Qual é a sua visão? A sua visão te leva para uma comunidade diferente da comunidade que ele está. Crescemos como grandes amigos na infância e tudo mais. Chegamos na fase adulta, eu vim para a igreja, ele não veio para a igreja.
tá tudo bem. Igual você falou, começa a virar um coleguismo. Porque ele começa a ter uma atitude. Aí você fala assim, gente, mas ele é um católico exemplar, uma pessoa exemplar na sociedade. Ok. O que vai diferenciar são os seus pontos de vista. Porque a sua vida é toda regrada através da palavra de Deus agora. Todas as decisões que você faz ou você toma, está pautada na palavra de Deus. E ele? Aí você começa a medir. Aqui começa a medir. O meu amigo, a minha amiga, porque é outro assunto, o homem não deveria ter uma mulher como uma amiga, como colega sim, mas deveria ter homem casado, tá? Porque homem solteiro, às vezes ele tem uma amiga que se torna esposa. Certo? Uhum. Agora, um homem casado ter uma amiga solteira já é problemático. Pode ocorrer muitas coisas. Mesmo falando assim, não, pode ocorrer. Existem fatalidades e eu conheci essa semana alguns casos desses. Alguns. E isso foi pesquisando. Então, é isso. Cosmovisão vai diferenciar. Como eu sei, Elias, que eu estou tendo uma amizade que é julgo igual e não desigual? É quando vocês partilham da mesma visão, do mesmo sentimento, e as decisões que vocês vão tomar, elas têm a mesma consequência. Quando é diferenciado? É quando você vai tomar uma decisão e vocês divergem. Começaram a divergir, começaram a ter visão diferenciada. Ele enxerga A, você está enxergando Z. Caminhando num caminho, você entende que você está sendo luz e ele trevas. Mas é amigo, vira colega. Porque você não vai contar para ele. Como é que você vai partilhar uma palavra de Deus com ele se ele não acredita? Aí você fala, é simples, eu vou lá e prego para ele. Sim, você prega para ele se converter. Mas ao mesmo tempo, a visão dele sobre essa Bíblia talvez esteja deturpada. E aí você leva essa pessoa para sua casa, para sua vida, e ele começa a te convencer das coisas do mundo. O jugo desigual começa aí. Ele fala, não, isso não tem nada a ver. Aí você começa a duvidar da voz de Deus, duvidar do seu chamado, do seu propósito. O propósito é você estar alinhado e seguindo para frente. Ao mesmo tempo que ele olha e fala assim, não, eu não quero levar essa vida igual você leva. Eu não quero casar, eu não quero ter uma esposa, eu não quero ter família. Eu só quero curtir, eu quero balada, eu quero viver uma vida desregrada. Você fala assim, não, vamos trabalhar, aqui, ó, junta comigo, vamos fazer um investimento, vamos montar um podcast, vamos falar do amor de Deus. Ele fala, aqui falar do amor de Deus, vamos para um bordel? Aí você fala, não. Ele fala, vamos para o bordel, vamos aprontar, vamos fazer... Isso é jugo desigual. Entendeu? Correto. Cosmovisão. Correto. É muito interessante isso, porque as pessoas elas acham que o jugo desigual é uma outra percepção, uma outra visão de jugo desigual. Elas sempre acham que é tem a ver só com casamento. Que é só atitude Uhum. que a pessoa toma dentro do relacionamento, ou a forma que a pessoa age, as escolhas que ela escolhe, né, na verdade, estando junto com outra pessoa. Só que o jugo desigual, ela engloba muito mais do que isso, né? Sim, muito com mais certeza. coisas. E é tão engraçado porque dentro da nossa mente a gente tem que desconstruir muita coisa que a gente constrói. E essa imagem de jugo desigual a gente constrói muito na nossa imagem, assim, de depender do outro, ou achar que o outro tem que depender de você, ou então é sempre assim, ou eu sou melhor, e eu acho que a humanidade em si, né, a sociedade que a gente vivemos hoje, ela trouxe essa visão muito errada pra gente das coisas. Uhum. A visão que ela trouxe é que a mulher ela tem que ser melhor, com o feminismo, Sim. ou ela tem que ser maior do que o homem. E aí eu não tô falando só dentro do relacionamento, eu estou falando no trabalho, No âmbito social. na igreja, entendeu? Sim. Em todas as áreas. E também, pelo outro lado, continuou imperando também o machismo, que também acha que o homem tem que ser melhor, que ele tem que ser maior, que ele Sim. é o todo-poderoso, né? E a gente tem que tomar cuidado com esses sofismas que entram na nossa mente. Porque são enganações. E se Sim. você não tomar cuidado com essas enganações, você tá caindo daqui a pouco do cavalo achando que você tava acreditando numa realidade. Que não é a realidade, né? Não é o que a Bíblia diz. Olha que interessante. Quer ver? Vamos lá na Bíblia agora. Fala comigo.
Vamos abrir 2 Coríntios 6, do 14 ao 16 para nós. Você Ok. lê para nós? Deixa eu só tirar do vento aqui, senão o vento atrapalha. 6, de qual versículo? Do 14 ao 16. Sim. Vamos lá. Na minha versão está descrito assim, ó. Não se ponha em julgo desigual com descrentes. Certo? Ou comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre crente e descrente? Que acordo há entre templo de Deus e ídolos? Pois somos Pois somos santuário de Deus vivo. Isso aí. Olha que interessante. Aí nós vamos para a Bíblia, né? Que nós comentou no modo raso, modo humano. Isso. E agora quando a gente entra na Bíblia, a própria Bíblia fala. Como que você pode misturar água com óleo? Não tem como. É totalmente diferente. Como que você vai misturar um crente com um não crente? A justiça com a maldade? Não tem como você misturar os dois, entende? Como que vai misturar a luz e as trevas? Não tem como. Então, templos com ídolos? Não tem como. Então, assim, a gente tem que entender o que a Bíblia diz sobre isso também. Para quando a gente fazer as nossas escolhas, também fazer as escolhas corretas. Sim. As escolhas como a Bíblia também nos ensina. E isso eu falo para quem quer namorar agora, para quem quer casar, para quem tá conhecendo uma pessoa. Se você é cristão, não tem como você namorar com uma moça que não vai ser cristã. Não tem como você namorar com uma moça que não professa a mesma fé que a sua. Porque não é só também o julgo desigual aí, tem muito mais coisa profunda do que isso. É muito mais fácil a moça que está fora do mundo te caminhar para o mundo do que você caminhar ela para Cristo. Com certeza. Entende? Então, assim, a gente tem que entender o que a Bíblia diz. O porquê que a Bíblia diz sobre isso, sabe? Porque se a gente não entender e não ter a nossa mente aberta e renovada para isso, nós vamos continuar indo pro fundo do poço ou achando que o que o mundo diz é verdade e o que a gente tem que viver como o mundo diz. E não é assim. Não é assim. Entende? Entendo. Olha só para você ver. Vamos ler. Olha só para você ver. Acompanhe comigo. Eu fiz uma coisa qualitativa aqui para vocês entenderem. Quando Paulo está escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele começa a ponderar algumas perguntas que elas são essenciais para o nosso entendimento do que ele quer dizer com julgo desigual. E aqui nós entramos dentro do assunto hermeneuticamente, exegeticamente. Ele está colocando, numa tradução mais antiga, ele está colocando assim, ó. Veja bem, justiça, iniquidade. Ele coloca luz e trevas, Cristo e maligno, crente e incrédulo, santuários de Deus e ídolos. Correto. Quando ele abrange isso aí, ele está fazendo o quê? Uma distinção entre um e o outro, uma comparação, após isso, em forma de perguntas. Como ele está discernindo? Ele está falando de justiça. Ele está falando da palavra de Deus e da iniquidade, que quer dizer o quê? Pecado. Correto. Correto? Ele está falando da luz. Quando ele fala luz, ele está falando de coisas corretas, coisas certas contra as trevas. Correto. Ele está falando de Cristo, salvação contra o maligno, perdição. Ele está falando de crente, quem crê, e de incrédulo, quem não crê. Não é só na Bíblia, mas é dentro disso que ele está falando. Ele está falando de santuário de Deus e está falando de ídolos. Olha só para você ver. Quando ele fala justiça e iniquidade, ele está trazendo para dentro da sociedade. Por que, Elias, que ele está falando isso? Ele está falando, como eu falei, é o modo social. Como pode você trabalhar numa empresa sabendo que a empresa pode ser uma falcatrua? Ela pode fazer isso tudo e você permanecer lá, aceitar tudo, não denunciar e gostar de estar lá. Você faz parte disso. Ou você faz parte da justiça ou da iniquidade. Isso é uma parte social. E tantos outros fatores. Como também você souber que está acontecendo, por exemplo, na política.
Você sabe que o político é Ladrão. ladrão, bandido, safado, salafraio, sem vergonha. Se não cortar essa parte do YouTube, ou não jogar lá. Mas Ainda vota nele. aí você vai e vota nele. Qual é a justiça nisso? Ah, porque ele roubou, mas fez? Então tá errado. Você não entendeu a palavra de Deus. Isso é um julgo desigual. Como posso eu, a prol de algo bom da vida, querer a morte? Imagina, você casa com uma mulher que você fala assim, não, eu quero ter filhos e tudo mais, eu acho que o aborto é um pecado. E a mulher fala assim, não, a mulher deve abortar sim, principalmente quando ela não quiser. Você acha que esse julgo vai ser igual no casamento? Nunca. E na sociedade? Muito menos. Não, na sociedade sim. Tudo hoje em dia tá normal. Aí você Foi chega... por isso que eu falei Aham. um pouco mais atrás sobre a sociedade. Porque a sociedade já tá tão doente Doente. que as coisas estão virando normais. Coisas que deveriam ser abomináveis. Sim, tá normatizando as E coisas. tá normatizando tudo. Então tudo tá sendo normal. Hoje você não tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Com Porque se certeza. você não falar também, daqui a pouco você tá sendo machista, homofóbico, xenófobo e tudo ófobo aí que tem aí. Com certeza. Então, se por exemplo, temos 2 negros aqui, 2 pretos, Sim. e aí você falar aqui, eu falei assim, ô neguinho, daqui a pouco alguém vai lá e tá com um processo nosso porque eu te chamei de neguinho. E Sim. sem que você nem você se sentir ofendida, a pessoa se sente ofendida por você. Sim, é verdade. Então, assim, é triste, porque a nossa sociedade tá doente. E isso é cada vez mais visível, essa doença dessa sociedade nossa, né? Sim. Agora, olha só pra você ver, eu falei que justiça e iniquidade tem a ver com sociedade. E as luzes e as trevas tem a ver com o quê? Você fala com o mundo espiritual? A relação dela. Nenhuma. Você fala, A luz e as trevas têm relação com a comunhão. Não tem como ter comunhão, luz e trevas. Se eu acender a luz, as trevas não, têm que sim, sair. sim. Se eu apagar a luz sai e entra a escuridão. A Correto. comunhão entre duas pessoas precisa ter essa intensidade, como luz e trevas. A comunhão entre sociedades teria que ser assim. Ou tá na luz ou tá nas trevas. Só que nós vemos um desnível, uma desigualdade. Pessoas que acham que estão na luz, mas estão vivendo mais em trevas. E pessoas que estão em trevas tentando partir para a luz, mas não conseguindo sair das trevas. E Paulo está dizendo isso aqui. Que comunhão pode ter a luz com as trevas. Ou é um ou é outro. Não tem meio termo. Na palavra de Deus não tem meio termo. Não estou falando só no casamento, estou falando no modo de uma sociedade. Agora, olha outra correlação. Cristo e o maligno. Significa harmonia. Você já viu que tá harmonizado? Não, tem harmonia. Isso aqui bate, isso aqui tá harmônico. O som da música é harmônico. Sabe, a pessoa se vestir tá harmônico. Mas olha só para você ver que Paulo diz. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Cristo e o maligno tem alguma harmonia? Nenhuma. A harmonia está só para um lado ou só para o outro. Isso significa jugo desigual. Isso faz parte do jugo desigual. Agora, olha só, crente e incrédulo. Qual é a relação deles? União. Aí sim. Em que você crê te traz união, te leva para uma comunidade. Quando você aceitou a Cristo, você foi para uma comunidade que crê nisso. Aí Paulo diz assim, ó. Que acordo há entre... aqui, ó. Que há em comum entre crente e descrentes? O que tem em comum? Aí, talvez a gente ia falar dos amigos ali, alguém falou assim, não, eu tenho um amigo que não é crente não, eu sou crente, sou. Vocês mineiros falando, né, pô? Porra, sou, eu tenho um amigo, ele não é da igreja não, é melhor do que meus amigos da igreja. Mas se seu amigo hoje decidir a fazer algo errado, que na concepção dele não é certo ou errado, você acha que vai ter união em vocês dois? Então, tem que entender isso. Há uma incredulidade. Ele não crê que ele vai ter consequências dos atos dele. Que aquilo ali é simplesmente errado, mas não é condenável pela justiça. Agora, o último é santuário e ídolos. Isso fala de ligação. Você só consegue ter uma ligação com o Santo dos Santos ou com uma pessoa que serve a Deus se você tiver uma ligação. Aí Paulo diz o seguinte, olha só para você ver no versículo. Que acordo há entre o templo de Deus e ídolos? Não há acordo nenhum.
Por que não tem esse acordo, Elias? Porque ou você está na luz ou você está nas trevas. Ou há comunhão ou não há comunhão. Ou é harmônico ou não é. Ou você está no santo ou você não está. Aí Paulo termina dizendo, pois somos santuário de Deus vivo. E qual é o contexto disso em 2 Coríntios? Ele já falando para os irmãos de Coríntios por causa dos falsos profetas. Achou que não ia ter para sobrar para crente? Não, ia sobrar para crente. Lembra que eu te falei? E essas igrejas que chamam coach para pregar dentro da igreja? Você lembra que eu falei lá no início? Nada contra o coach. Ele pode pegar a área dele e atuar como ele quiser, mas o local que estou relatando aqui é o quê? Um acordo entre templo de Deus e ídolos. A igreja se torna um templo. Ou seja, nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Só que o ambiente que eu estou fala muito do que eu creio. Então, se eu estou dentro da igreja e creio que aquela palestra ela é a palavra de Deus, isso está me trazendo diferença. Porque aquela palestra que ele está dando lá, ela está falando de Deus ou ela está falando do sentimento humano? Porque tudo que está aqui é sobre Jesus Cristo. Agora, se eu levo o cara lá e falo assim, não, você vai ficar milionário, cara. E usando um local que é chamado de sagrado, para fazer a cabeça dos cristãos se voltarem para um outro lado, num ambiente que deveria ser totalmente separado, nós estamos criando um problema. Aí o julgo desigual dentro da igreja, Elias, é você ver na palavra de Deus uma coisa escrita, você vê a interpretação correta e chegar lá o pastor ou o palestrante, ou seja, quem for, dizer para você assim, não, eu acho que é dessa forma. Então, cada um interpreta o seu... Não, existe uma interpretação básica, que é a base de tudo. Existe o que está acertado. Existe a revelação de Deus, que está dentro já dessa pré-definição. A diferença é, o cristão chega lá e acha que o coach que pegou um versículo isolado na Bíblia e usou ele como uma metáfora, usou ele como como é que fala mesmo? Uma palavra assertiva, que ele está certo. E errado está a Bíblia, quando você corrige. E então, é o que mais está tendo hoje. Né? Isso. Só para finalizar aqui, gente, essa é uma questão de pré-definição. Por quê? O que significa sociedade? Igual eu falei lá. Sociedade traduz do grego metote, que significa partilhar, participar. Comunhão, que foi a luz e as trevas, comunhão, traduz do grego koinonia, significa ter relação, intimidade de comunhão íntima com alguém. A harmonia traduz do grego, que aqui é uma palavra difícil com som sumpofnesis, que significa concordância ou acordo. Isso é o significado da harmonia. União, traduzido do grego mari, que significa uma parte designada, traduzida em algumas versões bíblicas em português como algo em comum, que significa união. Entende? Ligação. Para finalizar aqui, ligação. Traduzido do grego, sugikatatese significa aprovação, assentimento ou acordo. Certo? Correto. A palavra, você sabia que a palavra jugo desigual deriva do grego do heterozugeu? Não. Complicado. Com certeza. Mas acho que o povo conseguiu entender mais ou menos o que a gente queria passar. Sim. Dentro disso. É a gente saber separar, sabe? O que nos aproxima de Deus e também o que não nos aproxima de Deus. Isso. Porque se você tá num relacionamento que te afasta de Deus, ele já não é um jugo igual. Ele já é um jugo desigual. Então, assim, vamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Vamos aprender com Cristo antes de tomar alguma decisão, sabe? Sempre olhando para Deus, olhando para Cristo, que é o nosso alvo. E procurando pessoas que têm o mesmo olhar, a mesma visão que Cristo tem de nós. Para que lá na frente a gente não sofra, entendeu? Para que a gente tenha êxodo no final. Então, assim, sempre procurar caminhar com Cristo, caminhar com Deus e sempre focado nele, focado em pessoas que vai nos acrescentar e nos
aproximar dele, né? Pra que lá na frente a gente não sofra, né? Com certeza. Amós 3:3 diz assim, pode andar dois juntos? Aqui, ó. Pode andar dois juntos? Sendo desiguais? Não. Não dá. Entendeu? Então, olha, estando em caminhos diferentes, sendo pessoas com ideias diferentes, com um planejamento diferente, não tem como. Não tem como. Entenda bem, casamento. O que é julgo desigual num casamento? Pra gente finalizar. Julgo desigual num casamento vai tratar bem disso quando alguém que é descrente casa com alguém crente e as ideias são diferentes. Quando eu falo isso, perceba bem, uma pessoa que hoje está começando a namorar, aí ela vira e fala assim, não, mas ele não é crente, eu vou casar com ele porque eu gosto muito dele. E assim, sabe, nós somos opostos e nos atraímos. Na verdade, não. Na verdade, você tem uma carência que você não trabalhou em cima disso. E esse oposto não vai te atrair. A diferença é aí quando casar. Na igreja, a mulher fala assim, não, eu vou dar o dízimo. Ele fala, nem pensar. A mulher fala assim, hoje eu vou pra igreja. Ele fala assim, não, hoje nós vamos pro parque. E como você disse, o homem é o quê? Cabeça. Então ela vai ter que deixar de ir na igreja para ir no parque. Tá certo, Elias, ele fazer isso. Não tá, mas vocês fez uma escolha. Julgo desigual. Mas eu estava muito desesperada. Meus 37 para 38 já estava batendo na porta. O relógio biológico já estava afetando a minha vida. Eu tinha que casar de qualquer jeito. Eu ouvi uma pessoa falando essa semana que foi algo muito interessante. Sabe o que era? Ele estava falando assim, ó, na igreja tem muitas mulheres à procura de homens. Só que é o seguinte, nós criamos uma ideia de homens príncipes perfeitos que vão estar dentro da igreja. Porque nós sempre pregamos falando assim, ó, o melhor da terra Deus vai te dar. Ok, Deus vai te dar o melhor da terra. Isso não significa que, que vai chegar um homem pronto. Na verdade, tudo que você precisa é de construir. Na vida, nada vem como um fast food. Vai ser entregue na sua porta pronto, quentinho. Você vai construir. É como fazer um alimento, é como construir uma casa, é como levantar um edifício. Tudo começa do princípio. Deus está te chegando uma massa para você moldá-la a uma forma. Agora, a pessoa chega e fala assim, não, é que eu não estou encontrando o homem do olho verde, cabelo loiro, de 1,90 m, de bíceps a 54, de peitoral, tal, rico com dinheiro. Aí o diabo vai e fala assim, olha, eu não posso te dar essa pessoa, mas eu te posso pôr no caminho de um que já é meu. Entendeu? Aí você vê se vai dar certo. Aí a pessoa olha, ele é do mundo, mas nossa, é que eu bem pedi a Deus. Ele é de Deus, sim, ele é de Deus. Aí casa um julgo desigual. Aí você chega, igual a irmã estava falando lá, aí você chega, a pessoa casa, dá errado, volta pra igreja, aí tá lá na igreja, não quero casar mais. Ah não, isso não é pra mim, gente, eu sofri demais, gente, não sei o quê. Mas por quê? Por causa de uma escolha. Aí fala, casamento é ruim. Mas é ruim por quê? Aonde errou? Casamento não é ruim. Ele tem suas complicações, mas tudo que tem a sua resolução. Tudo tem como resolver. Entendeu? Então, julgo desigual dentro da igreja, o que é? Um arminianista casar com calvinista. Ah, Elias, você está exagerando. Não. Imagina um arminianista lá na igreja, terra lá, baixar. E o calvinista fala assim, cala a boca, isso aí não existe. Não existe línguas estranhas. Ah, meu Deus do céu, como é que vai ser? Imagina ele falando que é predestinado, ele fala, não, a salvação não é sobre isso, não. Os dois pregando para uma pessoa incrédula. Ela fala assim, gente, quem tá certo aí nesse casal? É predestinado, não é predestinado? Entendeu? Ou então uma pessoa fala assim, não, eu casei dentro da igreja. Ele é testemunho de Jeová e eu sou assembleiana. Vai dar certo isso? Lógico que não. Assim mesmo, filho. Por isso que nós temos que tomar esse cuidado. Cosmovisão. A gente pode gravar um podcast falando sobre cosmovisão. Mas inteiramente eu tenho que falar. Se a sua olha qual que é a sua cosmovisão. Qual que é a sua visão? Qual que é a visão da sua igreja? Qual que é a sua visão sobre família, sociedade? E depois disso, que você tiver essa visão, aí você vai definir o que está do seu lado, da sua volta. Senão, a maioria das coisas que nós vamos ter é julgo desigual.
E sempre. Pessoal, espero ter ajudado vocês aí. Né? Com certeza. Obrigado por mais esse episódio. Pra quem chegou até aqui, né? Por favor, Não sei que vocês chegaram, eu sei. se inscreva Compartilha isso e aí. comente aí pra nós. Pra ajudar a gente, amém? Que esse conteúdo espalhe e chegue a mais pessoas possíveis. Para pessoas escutarem a voz de Deus também através da gente, né, meu querido? Isso é verdade. Manda temas, pode mandar temas, não fica com vergonha. E nós vamos responder. Fazer uma live, vamos? Depois? Vamos Fazer uma live? Nós estamos Até, devendo uma live, hein? pelo Instagram mesmo. Nós estamos devendo uma live. Vamos estudando aí, hein? Acho que esse mês ainda sai a live. Esse mês? É esse mês ainda. É esse mês. Em nome de Jesus. Fique com Deus, muito obrigado e até mais. Um abraço, até mais.